Primeira coisa, Daniel, capítulo 9, famosa profecia sobre as 70 semanas de Daniel, 70 semanas. Se você pegar, e está até escrito ali, tudo que Daniel profetizou em Daniel capítulo 9 vai ocorrer até a destruição. Todos nós sabemos que os judeus ortodoxos eles não creem que Jesus é o Messias. Mas, nesse debate, um judeu messiânico mostrou no livro de Daniel que Jesus deveria vir no primeiro século e o rabino ficou sem resposta. Dá uma olhada aí no vídeo. Primeira coisa, Daniel capítulo 9, famosa profecia sobre as 70 semanas de Daniel, 70 semanas. Se você pegar, e está até escrito ali, tudo que Daniel profetizou em Daniel capítulo 9 vai ocorrer até a destruição do segundo templo. Ou seja, até o ano 70. É uma profecia que fala sobre a vinda do Mashiach ainda no primeiro século. Ou seja, o Messias teria que vir no primeiro século. Os cristãos falam muito isso, mas existe uma coleção comentando o Tanar da editora Art Scroll, que é uma editora judaica de Nova York, comentando o seguinte, olha, pelos cálculos de Daniel, o Messias teria que vir no primeiro século. Só que para os judaísmo ortodoxo ele não veio. E aí está escrito nesse livro ortodoxo o seguinte, muitos eruditos defendem que Daniel errou a profecia. Olha só uma coisa interessante. Então Daniel profetizou que o Messias teria que vir ainda no primeiro século. Muitos dizem que ele não veio, está escrito no livro ortodoxo. Olha, vários rabinos entendem que Daniel errou. Muita gente não sabe, por conta desse suposto erro de Daniel, Daniel quase que foi excluído da Bíblia hebraica. Porque ele supostamente errou. E aí o Talmud fala o seguinte, que você não pode tentar calcular os dias da vinda do Mashiach. Porque se você calcular, ele teria que ter vindo no primeiro século. Então, primeira coisa, a luz vermelha acende. Há uma profecia de Daniel, e eu creio que Daniel não errou, ok? Eu creio que ele não errou, mas o Messias teria que ter vindo no primeiro século. Isso é um dado essencial. Ou seja, até o ano 70 ele teria que aparecer. Isso é um dado. Outro dado, em Miqueias, capítulo 5, verso 1, na Bíblia hebraica, na Bíblia cristã é o verso 2, fala do Messias nascendo em Beit Lehem, que é Belém. O Targum até explica, olha, o Messias nasce em Belém. Então, vamos olhar o quadro. O Messias tem que nascer no primeiro século, ele tem que nascer em Beit Lehem, ele tem que nascer em Belém. Isaías 35 fala do Messias fazendo vários e vários milagres, e os manuscritos do Mar Morto dizem que, comentando Isaías, falando que o Messias tem que fazer muitos milagres. E Yeshua Jesus fez vários milagres. Isso não é atestado só no Novo Testamento, não. Até fontes externas atestam. Por exemplo, Flávio Josefo. Aí algumas pessoas falam, Flávio Josefo pode ter sido manipulado, mas há uma versão árabe de Flávio Josefo atestando a vida de Yeshua. Então, nós temos Flávio Josefo, temos o historiador romano Tácito, temos ainda o historiador romano Suetônio, temos Plínio, que foi procônsul em Jerusalém e governador na Bitínia, na Ásia Menor. Temos o filósofo pagão Luciano de Samóstata. O que eu estou mostrando? Até os inimigos de Yeshua, quem não acreditava, chegou e atestou a historicidade dele. Então veja, o Messias teria que ter vindo no primeiro século, ele nasceria em Beit Lehem, em Belém, ele faria milagres. Fala Zacarias 9:9 que ele é humilde e vem montado num jumento, e o Talmud aplica essa profecia ao Mashiach ben Yosef, o Messias descendente de José, ele teria que ter vindo ali. Isaías 53, que é um tema muito interessante a ser debatido, do servo sofredor que morre pelos pecados do povo de Israel, é dito, né, que ele levou sobre si as nossas enfermidades e ele carregou sobre si as nossas dores. E é dito que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. E Deus, revelando a Isaías, ainda fala, né? Ele, o servo sofredor, ele foi ferido por causa do meu povo. Ele foi ferido por causa do meu povo. E as iniquidades do meu povo irão recair sobre ele. Então existe essa profecia de Isaías 53, e essa profecia de um servo sofredor que morre, o judaísmo hoje diz que o servo sofredor é o povo de Israel, e não o Messias. Porém, olhando as fontes antigas, o Targum fala que o servo sofredor é o Messias. Alguns versos até fazem uma alusão ao povo de Israel também, mas o Targum, que é uma obra judaica, fala que é o Messias. O Talmud aplica essa profecia ao Mashiach, chamando ele até de leproso. Tal como um leproso sofre, o Messias é chamado de leproso porque ele sofre. Então o Talmud também diz que ele é o servo sofredor.
vários midrashim, né? Midrashim são obras judaicas reunindo histórias, resumindo aqui, mas falam do Messias sofredor. Até um midrash que diz, de 1/3 de todo o sofrimento do mundo, um terço recaiu sobre o Messias, ok? Então, o Zohar, que é a obra-prima da Kabbalah, fala que existe nos céus um lugar chamado Salão do Aflito, em que o Messias, ele está nesse lugar e ele carrega os sofrimentos da humanidade sobre si e cita Isaías, o quê? 53, como o servo sofredor. Então, várias fontes antigas falam sobre esse servo sofredor que morre pelos pecados do povo de Israel. Agora é interessante que eu vou citar um professor chamado Israel Quinolo, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele não crê em Yeshua, em Jesus, então é bom porque ele não está vendendo seu peixe, digamos assim. Ele fala, analisando os manuscritos do Mar Morto, que são manuscritos, obviamente, escritos por judeus, que antes do 1º século havia a ideia de um Messias que vem, que ele sofre pelos pecados de Israel, que ele cumpre Isaías 53, e mais, que ele ressuscita ao 3º dia. Uau. E isso ele tira de uma pedra chamada Razon Gabriel, a visão de Gabriel, a visão do anjo Gabriel, uma pedra datada do ano 4 antes de Cristo, que é dito que o Messias, ele morre, e o anjo Gabriel recebe um comando do Eterno para ressuscitá-lo ao 3º dia. Ou seja, 4 anos antes do nascimento de Jesus, já havia uma profecia, ok? No sentido de que o Messias cumpre Isaías 53 e ele ressuscita depois. Porque o servo sofredor de Isaías é interessante que mostra que ele vai sofrendo, mas depois mostra que ele triunfa. Então, peraí, se você morre, como que você pode triunfar? Ok? É algo contraditório, né? É algo contraditório. Então, os essênios, a maioria dos acadêmicos dizem que os manuscritos do Mar Morto, quem escreveram foram os essênios. E Flávio Josefo, que era fariseu, no livro dele diz assim, algo lindo, os essênios raramente erravam as suas predições. Então isso é uma predição de alguém que vem e que morre e ressuscita ao 3º dia. Se nós olharmos o Tanar, né, a Bíblia hebraica, o Salmo 16 fala, não permitirá que a minha alma fique no Sheol. Não permitirá que a minha alma fique no Sheol. Oséias, capítulo 6, Oséias, diz assim, e ele nos ressuscitará ao 3º dia. Então, essa ideia até de ressurreição, de 3º dia, não foi algo que saiu da cartola. Já havia. Agora, claro que a Torá tem 70 faces, então um ramo do judaísmo, né? Obviamente isso não era unânime, eu tenho certeza, mas havia um ramo do judaísmo que cria em um Messias que vem, que ele sofre e que ele ressuscita ao 3º dia. Então vamos pegar aqui o quadro. O Messias tem que vir no 1º século. Ele tem que nascer em Belém. Ele é humilde e montado em um jumento. Ele sofre pelos pecados do povo e ele ressuscita ao 3º dia. Começa a acender uma luzinha vermelha daqui. Ou seja, quem é a pessoa do 1º século que se enquadra nisso? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E mais, poxa, mas os cristãos dizem que ele é Deus. Eu quero até explicar qual é o nosso conceito que a gente tem. Veja, mas ele é Deus? Que história é essa de Deus que vai morrer? Veja, Deus não morre, obviamente. Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14... fala que é um ancião de dias, Daniel 7, 13, 14, é um ancião de dias, que na frente dele há um Ben-Adam, um filho do homem, e esse filho do homem recebe poder, recebe domínio e recebe glória. Já é algo estranho, porque esse ancião é o Eterno dando a glória dele para um filho do homem, e Isaías diz que o Eterno não divide a glória dele com ninguém. Então Daniel 7, 13, 14 diz que é um ancião que é o Eterno dando o domínio, o poder e a glória para o filho do homem. E diz que esse filho do homem virá nas nuvens, e que todos os povos, nações e homens de todas as línguas irão servi-lo. O seu domínio será um domínio eterno, e o seu reino não terá fim. Ou seja, esse Rashi fala que esse filho do homem é o Messias. E o Zohar diz que esse filho do homem é Metatron, que depois a gente pode explicar o que é aqui, mas Metatron é uma linha da Kabbalah que